bom dia, agradecendo a oportunidade de mais uma vez poder passar e deixar uma palavra. Hoje vamos falar sobre valores perdidos dentro do lar. Quem de nós que nunca perdeu algo dentro de casa? Um objeto, uma roupa, um calçado, uma chave ou outra coisa qualquer. Algumas coisas nós perdemos e nem nos damos ao trabalho de procurar, não é mesmo? Nós simplesmente deixamos para lá. Na passagem bíblica da qual irei falar hoje, Jesus conta sobre a história de uma mulher que perdeu algo de valor dentro de casa. E eu quero destacar que mais importante do que a perda de valores materiais são os relacionamentos. Nós precisamos entender que pessoas são mais preciosas do que bens. O texto bíblico de qual vou falar está em Lucas, capítulo 15, versículo do 8 ao 10. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, muitas vezes, por descuido nosso, nós também perdemos verdadeiros tesouros dentro de casa. Perdemos valores emocionais, como a comunicação, a alegria, a compreensão, a cumplicidade, a união, a paciência, a paz e o amor próprio. Perdemos também os valores espirituais, como o nosso tempo de oração no secreto, a oração em família, o nosso devocional, o nosso culto no lar, a meditação na palavra, sem dizer que perdemos a fé e o temor de Deus. Aquela mulher não se conformou com a perda de uma dracma. Ela poderia simplesmente ter deixado para lá. Afinal, ela poderia ter se conformado porque ela já tinha 9 dracmas guardadas. Mas o que aconteceu? Ela não se conformou. Ela não aceitou a sua perda e nem a derrota. Muitas vezes somos descuidados em guardar os nossos tesouros e às vezes, quando há perdas, somos vagarosos, lentos demais em procurá-los. E por que não dizer que muitas vezes desanimamos em procurar o que se perdeu? Um exemplo que podemos dar é sobre aquelas pessoas que preferem desistir do seu casamento, preferem desistir dos filhos. Elas simplesmente não lutam por essas causas, que geralmente são as primordiais em suas vidas e que foram dadas por Deus. Voltando ao texto, quero destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, vamos avaliar o que se perdeu? Naquela época, as casas na Palestina tinham uma iluminação muito precária, pois não possuíam janelas, somente uma porta. Eram ambientes escuros e, devido a isso, era quase impossível procurar algo perdido sem acender uma candeia. Então, aquela mulher, ao perceber que havia perdido a dracma, ela acendeu a candeia para procurar o que havia perdido. Podemos relacionar a candeia como um símbolo da palavra de Deus, que traz a luz e expõe o que está oculto. É o examinar-se a si mesmo. A palavra de Deus no Salmos 139, versículos 23 e 24, nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, precisamos iluminar as nossas mentes, os nossos corações e relacionamentos através da luz da palavra, para que possamos resgatar o que perdemos dentro de casa. Em Salmos 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho.
Amém? Em segundo lugar, a mulher limpou a casa. Ela se dispôs a começar a varrer a casa toda, para procurar o que ela havia perdido. Ela foi tirando as coisas de lugar, ela foi removendo tudo e começou a limpar. E ela conseguiu remover toda a sujeira da casa. Ela se esforçou e se esforçou muito, teve iniciativa, ela não esmoreceu, mesmo diante de tanto esforço e muito pó, ela permaneceu firme, porque ela tinha o objetivo de encontrar algo que ela havia perdido. Às vezes, nós precisamos fazer isso conosco, tirar a sujeira do mundo que entra em nós, que entra no nosso coração, que entra na nossa mente e que encobre o nosso brilho e que não nos deixa encontrar coisas que foram se perdendo com o tempo. Não podemos ter medo de mexer em algumas coisas que já estão tão sedimentadas em nós. Não podemos temer o desconforto. Precisamos parar de dar justificativas para as perdas e investir mais no tempo da busca, que se perdeu e que deve e pode ser resgatado. Maior que o desconforto da busca é a alegria do encontro. Em último lugar, a alegria chegou. A mulher encontrou a moeda perdida e comemorou com muita alegria. Valeu a pena todo o esforço, toda aquela iniciativa que ela teve. Queridos, quando buscamos e encontramos dentro de nós ou de nossos lares coisas que estavam perdidas e que negligenciamos ou deixamos passar despercebido diante dos nossos olhos, nós nos enchemos de alegria. É assim que deve ser. A alegria do Senhor deve nos contagiar. Quando restaurarmos nossos relacionamentos, a alegria, a paz e o amor, nós temos que compartilhar, temos que testemunhar para que outros também tenham o desejo de buscar e encontrar aquilo que se perdeu. Nós precisamos encorajar as pessoas com nossos exemplos de vitórias, porque como vamos incentivar as pessoas se não fizermos isso? Em concluindo, eu quero dizer que hoje em dia temos vivido tempos difíceis no que diz respeito à família. Temos visto muitos lares sendo desmoronados em suas estruturas. Temos visto filhos que não respeitam pais e pais que não respeitam filhos. E que um não tem tempo para o outro. Temos visto casamentos sem amor, sem respeito, sem confiança e sem vida sexual. Temos visto irmãos sem amizade, sem carinho e sem cumplicidade. Temos visto famílias totalmente vazias espiritualmente, sem intimidade com Deus e sem santidade. Cada vez mais estamos passando menos tempo juntos, apesar de toda essa pandemia. E às vezes, dentro do mesmo lar, estamos isolados. E por conta disso, cada vez sorrimos menos, nos abraçamos menos, e vendo as famílias perdendo-se de vista. E diante deste cenário, eu encorajo você a não desistir dos valores do seu lar, das atitudes de amor, dos sorrisos e do respeito. Valorize os pequenos detalhes. Aqueles detalhes em família, eles fazem toda a diferença. Abra seu coração e deixe Cristo entrar em seu lar. Ele trará luz. Ele será a candeia acesa para você encontrar o que se perdeu ou o que está se perdendo. Jesus é a solução e a alegria é o resultado de encontrar o que está perdido. Amém? Queridos, que essa palavra possa ter falado com vocês, possa ter tocado o coração de vocês e que o Espírito Santo traga à memória de vocês, em oração, aquilo que pode estar sendo perdido dentro do seu lar. Amém? Deus os abençoe.